Senhor, porque em você tudo se faz novo, Senhor. Oh Pai, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar nas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu shalom sobre esta igreja, Pai. Obrigada, Pai, pelo teu shalom sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Pai, pela manifestação do teu Espírito nesse lugar, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós entramos de uma maneira, Senhor, mas sairemos totalmente transformados, mudados, moldados por Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, você é bem-vindo nesse lugar. Você tem liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Nós rendemos graças a Ti. És bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, você pode dar um aleluia aí, queridos. Aleluia! Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Aleluia! Aleluia! Graça e paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto, amém? Você está no melhor lugar que você poderia estar. Eu não sei se você sabe disso, mas você poderia estar em qualquer lugar. Mas nessa noite você está nesse lugar. O Senhor te convidou para que você estivesse aqui. Oh, aleluia! Nunca mais nós seremos os mesmos. E nós te agradecemos em nome de Jesus, amém? Aleluia! Você pode sentar, queridos. Oh, obrigada. Ao louvor, muito obrigada. Se o digníssimo irmão puder ficar, daqui a pouquinho vocês voltam. Aleluia. Que alegria estar aqui, queridos. Estar em casa. Estar compartilhando a palavra do Senhor. Tá com saudade de vocês, amém? Mas o Senhor é bom a gente estar em casa. É bom a gente estar no lugar onde o Senhor nos chamou para viver as promessas dEle nas nossas vidas, queridos. E eu estava ali me lembrando de um bom tempo atrás. Eu não sou boa de datas, viu, minha gente? Eu não lembro. Parabéns para você que sabe o dia que você se converteu, que você sabe a data, que você sabe o horário. Parabéns. Mas eu não lembro a data que eu me converti. Mas eu sei que faz mais de 10 anos atrás, de quando eu levantei a minha mão para aceitar o Senhor Jesus. E na minha adolescência, eu passava as minhas férias na cidade de Maceió, com os meus primos, ajudando eles lá. Eles tinham comércio. E toda vez que eu estava de férias, os meus primos, as esposas deles, pediam para os meus pais, para mim ir para lá e passar um tempo com eles. E uma dessas férias que eu estava em Maceió, queridos, eu encontrei uma mulher chamada Irmã Irene. E eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida. E meus primos, eles tinham mercados, e eu estava embalando a mercadoria do pessoal. Minha prima estava no caixa, e essa Irmã Irene chegou lá. E minha prima me apresentou para ela e disse: olha, ela é nossa prima, Adriana e tal, é de Santa Maria, do Cambucá. E nos apresentou. E a Irmã Irene, ela disse assim: naquele local, naquele mercado, onde tinha um grande movimento, ela parou. Ela, grande mulher de Deus, e ela me disse tudo o que está acontecendo hoje na minha vida. Mas eu era adolescente e eu não entendia. E o Senhor usou aquela mulher para falar, e ela disse: Adriana, você já aceitou ao Senhor Jesus? E eu disse: não. Ela disse: à noite tem um culto, vamos para a minha igreja. Eu disse: minha prima foi, eu vou. Eu não conhecia nada lá.
E a gente foi, 2 dias depois a gente foi para o culto no domingo, na igreja da irmã Irene. Mas ela falou para mim naquela tardezinha no mercado, ela disse: Adriana, Deus tem um grande propósito na sua vida. Eu disse: na minha? Eu nem aceitei a Jesus. Ela disse: um dia você vai pregar a palavra do Senhor, você vai passar por lugares, por cidades, e você vai pregar para muitas pessoas. E você sabe que naquela hora que ela falou aquilo, eu quase que disse: está repreendido em nome de Jesus, mas eu não falei. Mas eu disse: como assim? Isso é impossível. Mas ela falou, Deus usou o profeta, e anos se passaram. E hoje eu me lembrei daquela grande mulher de Deus, e eu não sei nem se ela está viva, porque ela já era uma senhora. E alguns desses meus primos que eu tinha essa aproximação, eles também faleceram, infelizmente. E eu não sei nem se a irmã Irene, ela está viva. Mas eu sei que a irmã Irene, ela foi uma profeta de Deus, uma mulher que estava disponível para ser usada por Deus, para profetizar na minha vida o que iria acontecer nesse momento, queridos. E você sabe, na minha juventude eu ainda não tinha aceitado a Jesus, não conhecia a Jesus. Mas foi a palavra que foi lançada para mim. Mas chegou um dia que eu tomei uma decisão. Eu já estava provida de algumas coisas, eu já tinha algumas coisas, algumas conquistas que eu desejava no meu coração. E eu estava em paz, mas eu só queria Jesus. Eu disse: eu estou cansada dessa vida vazia, embora tendo dinheiro, embora sendo suprida, embora tendo um bom trabalho, tendo essas coisas, mas eu queria Jesus. E uma amiga minha me levou para Santa Cruz, e lá eu aceitei a Jesus em uma marcha para Jesus. E foi aí onde começou o meu processo. E essa tarde eu estava orando e me lembrei de algo, que durante todo esse tempo, queridos, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque é uma decisão nossa. Chegou o dia que eu disse: agora eu quero o Senhor, e agora eu vou levar esse negócio a sério. Agora eu quero saber. Eu olhava para as mulheres orando em línguas, eu dizia: oxe, eu quero isso. Como é que faz para ser batizado no Espírito Santo? E eu era de uma igreja onde não podia orar em línguas na frente de todo mundo. E em um culto eu fui batizada no Espírito Santo. Mas menino, e para eu me controlar, e para eu ficar quieta, se era aquilo que eu mais desejava. E eu comecei a ler, a procurar saber sobre o Espírito Santo. Eu achava lindo o mover do Espírito Santo. Eu dizia: Senhor, como é que isso acontece? Essas coisas me fascinavam. Meus olhos se enchiam quando eu via o mover do Espírito Santo. E foi essa decisão minha de ter um compromisso com o Senhor, de que eu nunca me afastei do Evangelho. E eu vou te dizer, e nesse caminhar, você que pensa que ser cristão é ter uma vida perfeita e ter uma vida somente de flores, eu vou te dizer nessa noite, isso não é verdade. Existem pessoas dentro da igreja que pensam diferentes, têm opiniões diferentes. Isso não é nada de mal. E nós precisamos aceitar a opinião dos outros e entender o ponto de vista das outras pessoas. Mas sabe uma coisa que eu aprendi e o que me fez me firmar nos caminhos do Senhor? Não olhar para as pessoas, mas olhar para o Senhor Jesus. No começo da minha conversão, queridos, eu não sabia nem aonde estava escrito isso, mas eu dizia: os meus olhos estão postos no Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu só olho para você. E acontecia algumas situações dentro da igreja onde eu congregava, mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não me afetava. Os meus olhos não estavam nas pessoas ou no que elas estavam fazendo, porque assim como o apóstolo Guto diz, quem causa problema, causa para si mesmo.
Eu estava empenhada a aprender o que a palavra do Senhor diz. Eu estava empenhada a aprender as coisas sobre o Espírito Santo. Porque, queridos, eu não sei se você sabe, mas você é líder de você mesmo. Só você é quem decide a vida que você vai viver, como você vai viver, do jeito que você vai viver. É somente você quem vai decidir. E existem pessoas que estão feridas por conta de situações dentro da igreja. Mas uma coisa eu aprendi: essas pessoas, elas não estão olhando para Jesus. Infelizmente, elas estão olhando para o erro dos outros. E nós somos irmãos em Cristo Jesus. E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Nós estamos aqui para andar em comunhão. E isso não quer dizer que nós somos perfeitos, mas quer dizer que nós somos um corpo de Cristo. E nós somos a família. Ou quando acontece alguma coisa na sua casa, você diz simplesmente: eu vou me embora. Você aprende a perdoar. Você aprende a viver em união. Porque você sabe que aquela é a sua família. Mas no dia que você entender que o corpo de Cristo é a tua família, vai ser muito mais fácil de você entender certas coisas. Vai ser muito mais fácil de você crescer. E olhando para Jesus, queridos, nós vemos hoje o resultado ainda do que Jesus fez. Ainda se fala em Jesus, e nos tempos de hoje se fala com uma velocidade grandiosa de quem é Jesus. E as pessoas estão cada dia mais necessitando de Jesus. E nós vamos crescer mais, e pessoas vão chegar mais e mais e mais e mais. Porque existe um povo sedento pela presença do Senhor. Glória a Deus, chegou cadeiras. Mas sabia que nós já estamos planejando comprar mais cadeiras? E vão chegar mais e mais cadeiras, porque vão chegar mais e mais pessoas. Porque as pessoas, elas estão sedentas por Deus. E o meu papel como cristã, como filho do Deus vivo, é pregar as boas novas do Senhor onde eu passar. E pregar com a minha vida as Escrituras. É uma transformação de dentro para fora, queridos. E se você aceitou a Jesus hoje ou semana passada, não pensa que você vai conseguir fazer tudo, porque você não vai. Nós continuamos aprendendo as coisas na palavra de Deus. Ele continua nos ensinando. E nos tempos de hoje nós vemos grandes influenciadores crescendo cada dia mais. É uma demanda, é uma coisa assim fora do comum. A quantidade de pessoas que se levantam na internet para defender as suas causas, para defender aquilo que elas acreditam, aquilo que elas confiam. E isso está crescendo. E eu te pergunto: e você? A quem você está influenciando? Quem nós estamos influenciando, queridos? A nossa vida está influenciando a quem? As nossas redes sociais estão influenciando a quem? Será que as pessoas conseguem ver Cristo em nós? Quando elas nos veem na rua, no oculto, no escondido, quando nós não estamos aqui na igreja, como será que as pessoas estão nos vendo? É uma decisão nossa, queridos, é um compromisso nosso, decidir melhorar a cada dia, decidir olhar para Jesus a cada dia, decidir ficar mais perto de Jesus a cada dia, decidir orar mais, decidir intensificar ainda mais a vida com o Senhor, porque no nível que nós estamos ainda não é o suficiente. Nós precisamos crescer mais e mais e mais e mais, porque existem muitas pessoas para serem alcançadas em Surubim, na cidade de Surubim, em região, queridos, e não vai ser eu quem vou atrapalhar de que a palavra do Senhor chegue a essas pessoas.
E que não seja nenhum de nós com as nossas vidas, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos. Queridos, a palavra do Senhor diz que os meus pensamentos são os pensamentos dele. São pensamentos de paz. E nós precisamos ter pensamentos de paz com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Meu irmão, viver em Cristo é viver uma alegria. E uma alegria completa. Isso que nós estamos falando, isso que subiu ao nosso coração, de que nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, é uma realidade em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que situações não se levantem, mas quer dizer que com Cristo nós passamos por todas as situações. Isso quer dizer que o Senhor, Ele nos fortalece em todas as situações. Isso, queridos, eu vou ser bem sincera contigo. Até hoje, em todos esses anos, que eu não sei quantos são, que eu conheci a Cristo, eu não vi uma pessoa cheia do Espírito Santo pensar em desistir. Eu nunca vi uma pessoa com desejo de aprender as Escrituras, de colocar os olhos nas Escrituras, de estar perto de quem está cheio do Espírito Santo. Porque eu quero estar perto de quem está cheio do Espírito Santo. Eu quero estar perto de quem ora mais, para que eu suba mais. E até hoje eu não vi ninguém que esteja cheio do Espírito Santo para não estar animado com as coisas do Senhor, para não estar decidido a avançar, a prosseguir, a aumentar, a multiplicar. É impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo não olhar as coisas com os olhos bons e não desejar os dons e não dizer: eu quero mais nessa presença. Meu irmão, se você ainda não experimentou viver uma vida plena com o Senhor, decida hoje ter essa vida de alegria com Cristo. A vida com Cristo, queridos, não é uma vida xoxa, não é uma vida vazia, não é uma vida triste. Eu estava pensando, a gente estava conversando, o irmão Rafinha, eu estava pensando lá em casa esses dias, eu acho que o irmão Rafinha, ele deveria colocar no Toyota dele uma buzina de caminhão. Porque quando ele passa na rua, meu irmão, é uma zoada que a gente não sabe por onde ele está. Ele, a paz, irmã, é uma zoada, e ele buzinando. Aí a gente fica procurando, é Rafinha, onde ele está? A gente só escuta a voz, a gente sabe onde ele está. Se ele colocasse uma buzina de caminhão, ficava mais fácil, a gente ia saber aonde o carro dele estava. Porque uma vida com o Senhor é assim mesmo. Você está tão cheio de alegria, você está tão cheio que você começa a transbordar. Nós começamos a olhar para as pessoas totalmente diferente. Nós vemos isso, o Senhor Jesus, Ele nos ensinando como nosso maior exemplo, queridos. Em João 13, aleluia. João 13, 12 diz assim: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavarei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Jesus, ele primeiro fazia, primeiro ele ensinava. E nesse tempo, queridos, você lavar os pés era algo muito simbólico da nobreza da pessoa,
do próprio Jesus parar tudo e dizer: ei, eu estou aqui para dar o exemplo a vocês. Venham, eu vou me abaixar, eu vou lavar os pés de vocês, eu vou ter o cuidado de enxugar os pés de vocês. Olhem para mim. O que Jesus estava falando era isso. Olhem para mim, porque eu sou o exemplo de vocês. E agora vocês vão fazer isso uns com os outros. E Jesus é o nosso maior exemplo. E será, queridos, que nós estamos prontos, que você está pronto para servir ao teu irmão em Cristo Jesus? Com os seus dons, com os seus talentos, com a sua vida, com as suas finanças? Será que você está olhando para Jesus mesmo? E você está disponível para servir o teu irmão em Cristo Jesus? E não olhar para os erros dele, mas olhar para aquilo que Jesus nos ensinou como exemplo. É uma decisão nossa. É decidir: eu vou olhar para Jesus e ponto final. Eu vou permanecer com Cristo Jesus e ponto final. E como se fala aqui, como o pastor fala, e o sangue pode dar na canela, mas eu permaneço firme no Senhor. Queridos, nós estamos vivendo, nós somos privilegiados de estarmos vivendo um avivamento na cidade de Surubim. Queridos, nós estamos fazendo parte de algo muito grandioso. O Senhor conta conosco para uma grande obra na cidade de Surubim, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam libertas, para que famílias sejam transformadas, para que pessoas sejam tocadas. Meu irmão, é muito egoísmo da nossa parte estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus e não trazer aqueles que estão precisando. Não se preocupa com o convite que você vai fazer, porque, queridos, um coração alinhado, o Espírito Santo pega junto. E aquela pessoa que está no teu coração, no dia que você convidar, queridos, ela vai vir. Pode não ser na primeira, pode não ser na segunda, mas uma hora ela vai estar aqui. Não te desanima quando você convidar as pessoas, mas se alegra por dentro, porque diz: hoje ela não aceitou, mas no próximo culto ela vai. Hoje eu chamei ela disse: não, mas eu vou atrás de outra pessoa para que ela seja alcançada e ela conheça o Senhor Jesus. Essa é a nossa missão aqui, queridos. Não é ficar aqui, não é entrar nessa igreja e sentar e ponto final. Não, a nossa missão é buscar o perdido. A nossa missão é cuidar dessas pessoas. E eu te pergunto, queridos, quantas pessoas você está tomando conta? Quantas pessoas você está discipulando, está segurando na mão dessa pessoa? Porque, queridos, um bebê, ele não nasce pronto para andar. Existem uns meses. Ele vai começar a engatear depois de meses e depois ele vai andar. E quando o neném está andando, caminhando, às vezes ele cai. E essas pessoas precisam de homens e mulheres de Deus para segurar na mão dela e dizer: ei, vem cá, eu estou contigo e não abro. Amanheceu o dia, o que é que você está precisando, meu irmão? Porque eu estou aqui disponível para orar por você. É segunda-feira, o que é que você precisa? É terça-feira, eu estou aqui. Na quarta, eu estou aqui. Na quinta, eu continuo aqui. Na sexta, no sábado e no domingo, eu não abro mão da sua vida. Porque um dia nós vamos prestar contas ao Senhor Jesus. Um dia você vai prestar conta ao Senhor Jesus. Queridos, meus amados irmãos, nós não temos tempo de perder tempo. Nós não temos tempo para errar o alvo. Nós não temos tempo para caminhar devagar.
Mas existe uma urgência de nós apressarmos os nossos passos, de nós irmos saquear o inferno e de buscar o perdido, e trazer ele para que ele conheça a Jesus, e segurar na mão dele até que ele consiga andar sozinho. E aquilo que você plantou na vida dele, queridos, ele vai fazer com outra pessoa. Porque viver com o Senhor é viver uma vida de multiplicação. E se não está multiplicando, tem algo errado. Precisa multiplicar, precisa dar frutos, precisa olhar para Jesus, precisa ser constante, precisa permanecer, precisa avançar, meu irmão. Não é sobre você, mas é sobre quem está dentro de nós. O Todo-Poderoso, o grande eu sou. O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos orar pelos enfermos e eles serem. Quantas pessoas você já procurou para orar? Teve uma equipe aqui que foi lá no Hospital São Luís, não foi? No Hospital São Luís. Que vocês foram. Queridos, os relatos grandiosos da manifestação do poder de Deus dentro de um hospital. Quantas pessoas sedentas, precisando de uma palavra, precisando de uma oração. Existe uma urgência no reino do Espírito, queridos. De nós nos comportarmos como crentes maduros na fé. Eu estava ali embaixo, olhando aqui para o louvor, e admirada com a multiplicação. Quando eu olho para o pessoal aqui, que eles ficam fazendo aquelas vozes, minha vontade já é, ó. E que coisa mais linda, eu fico ali assim, ó, só. Que coisa mais linda. É a multiplicação. E isso nós sabemos que é só o começo. Porque, queridos, nós teremos cultos e mais cultos e mais cultos. Então nós teremos que ter grupo de louvor 1, 2, 3, 4. Eu não sei quantos serão. Mas esse grupo de louvor, ele vai multiplicar. A multiplicação vai acontecer na diaconia. A multiplicação vai acontecer na mídia. A multiplicação vai acontecer no DI. A multiplicação vai acontecer no trânsito, na recepção, no verbo shop, em todos os departamentos dessa igreja. Queridos, se eu der umas 4 caminhadas para lá e para cá dessa igreja, do início até aqui, de tênis é uma coisa, eu faço até uma corrida, eu faço um circuito aqui dentro, mas de salto alto eu não consigo. Mas eu tenho pessoas ao meu lado, neste lugar, que deixa tudo tornar leve. E se eu estou precisando de uma coisa, somente basta eu levantar a mão nesse lugar. Porque existem pessoas com um coração tão generosos em servir ao Senhor Jesus, que estão disponíveis para servir a Deus. Independente se for para lavar o pé do irmão, ou se for para estar ministrando a palavra. Não importa o lugar que você está, o que importa é a intenção do teu coração. Hoje nós tivemos mais uma turma do Start nessa igreja. Que coisa linda, mais pessoas se comprometendo em servir ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir essas pessoas? Isso faz parte da multiplicação de Deus. Sede fiel no pouco, queridos, que Ele vai colocar você no muito.
meus irmãos, glória a Deus que nós não temos vídeos do início da igreja. Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada. Que nós não temos nenhuma dessas provas, porque vocês iam rir muito, viu? Mas era o nosso melhor. E nós fomos fiel no pouco. E hoje, queridos, nós estamos começando a ter uma multiplicação. É o primeiro de muitos. É o primeiro de muitos. Rafinha estava falando ontem. Estou falando dele porque ontem a gente passou muito tempo com ele. E olha que eu nem falei muita coisa para poupar a minha voz. Mas ele compartilhou algumas coisas com a gente. E Rafinha falou que quando ele chegou na igreja, Tívia recebeu ele e disse: você está no melhor lugar que você poderia estar. E quando ela falou isso para ele, foi uma convicção. Ele disse: aqui é meu lugar. E está aqui até hoje. E vai continuar. Até quando o Senhor falar com ele. Porque é uma decisão, queridos. Permanecer firme nos caminhos do Senhor. E decidir dar frutos. Multiplicação. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E olhar essas cadeiras cheias e saber que nós já estamos nos programando para comprar mais, me fez lembrar toda aquela história do início. E uma decisão faz com que não é uma decisão só minha não, viu, meus irmãos? Uma decisão de muitas pessoas. Não foi uma decisão só minha. Foram decisões de muitas pessoas que abriram mão das suas próprias vidas para estar nesse lugar. Queridos, tem tempo que nós estamos mais aqui. Nós passamos mais tempo juntos com vocês do que na nossa própria casa. Mas também é uma decisão nossa de estar aqui servindo no que você precisar. E quando essa multiplicação ela acontece, Deus conta com você, queridos. Sábado pela tarde, os líderes dos jovens saíram desse lugar para evangelizar. Líder dos jovens e dos adolescentes. E algumas pessoas pegaram junto com eles, queridos. Mas ouvindo o testemunho deles, do que aconteceu naquela tarde, naquela cidade, aqui nessa cidade de Surubim. A quantidade de jovens que foram alcançados. E de que não conheciam a nossa igreja. E de que não conheciam o Senhor Jesus. Mas na tarde do sábado, elas foram tocadas por pessoas que decidiram ir fazer o ID. E entregaram um copo de água. E os testemunhos são grandiosos de tudo que o Senhor está fazendo nesse lugar. E Ele vai continuar fazendo. Jesus, Ele não escolheu 12 pessoas perfeitas. Ele escolheu 12. E Ele sabia até quem estava no meio dele. Ele sabia. Mas Jesus decidiu investir tempo na vida desses 12 homens. Foi uma decisão dele. Vou pegar esses 12 camaradas e o Senhor vai ser comigo. Porque eles não são perfeitos. Mas eu vou segurar na mão desses 12. E através desses 12 vai haver uma multiplicação sobrenatural.
Você pode estar ensinando a uma pessoa. Você pode estar segurando na mão de uma pessoa. Mas você não sabe quantas pessoas serão tocadas através da vida dessa pessoa. Você não tem noção de quem é essa pessoa que você está segurando na mão dela. Você não tem noção aonde isso vai parar. Porque a vontade do Senhor é multiplicação. E esse é o ano da multiplicação nesse lugar, queridos. E será uma multiplicação que acontecerá velozmente. Será velozmente, será rápido, será fácil. Porque pessoas estão se levantando para segurar na mão daqueles que estão necessitando. E dizendo, vamos irmão, vamos avançar, vamos perseverar. Vamos falar na palavra do Senhor Jesus, vamos pregar o Evangelho. Porque a palavra do Senhor diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Até onde você tem ido? Até onde? Aleluia. Se prepare, meu irmão. Se prepara. Porque se você ainda não está envolvida nessa missão de salvação de vidas, você vai se envolver. Você vai ter o desejo de buscar o perdido. Você vai ter sede e fome da palavra de Deus. E você vai pregar o Evangelho. Ontem nos lembraram muito bem. Glória a Deus pela vida dos profetas, dos homens e mulheres de Deus. Que nos lembra de que nós somos um farol nessa cidade. De que existe uma luz neste lugar, queridos. E essa luz vai atrair as pessoas. Elas serão atraídas e elas não só serão atraídas, mas elas permanecerão nesse lugar. E elas darão frutos. Quando você menos esperar, chegará, 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 e vai aumentar, e vai multiplicar, e vai expandir, e vai crescer, e vai enlarguecer. Basta somente, queridos. Queridos, Mateus 28, 19 e 20. E o louvor pode subir. Diz assim: portanto, vão e façam. Portanto, vamos ler? Portanto, vamos ler novamente. Portanto, quem é que vai fazer esses discípulos? Portanto, vão. Portanto, meu irmão, vão e façam discípulos. Portanto, irmãos, saiam das quatro paredes. Portanto, irmãos, vão na casa dos vizinhos pregar as boas novas. Portanto, irmãos, vão às escolas pregar as boas novas. Portanto, irmãos, vão aos hospitais pregarem as boas novas. Portanto, irmãos, vão às praças pregar as boas novas. Portanto, irmãos, vão e preguem as boas novas. Ei, o Senhor conta com você, meu irmão. Oh, o Senhor conta com você nessa noite. Conta com você nessa
semana, cada um por um, não é isso? Jesus, queridos, o desejo dele era ter multiplicadores das boas novas, multiplicadores. Jesus nos ensina que a missão continuou, mesmo quando ele partiu. Mas a missão continua. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não se ache pequeno demais, meu irmão, que você não pode convidar alguém. Não ache que você não pode discipular uma pessoa, porque você pode. O Espírito Santo é aquele que te capacita, é aquele que te orienta. Jesus, ele não formou fãs, mas Jesus formou líderes para mudar o mundo. Você está pronto para mudar a cidade de Surubim? Você está pronto para mudar a cidade de Surubim, meu irmão? Ei, Deus conta com você. Ide pregai o evangelho, ide pregai o evangelho, ide pregai o evangelho a toda criatura, a toda criatura, a toda criatura. Não é só a fulano e a ciclano, mas é a toda criatura. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Estamos em um tempo, queridos, que estamos empenhados a aumentar a quantidade, a aumentar a capacidade. Aleluia. E aumentar a intensidade. Diga aumentar o número. Diga aumentar o número. Aumentar a quantidade. Aumentar a intensidade. Diga aumentar o número. Aumentar a quantidade. Aumentar a intensidade. Diga aumentar o número. Aumentar a quantidade. Aumentar a intensidade. Oh! E como nós vamos fazer isso, queridos? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Assim como lá no dia, em Atos fala no dia de Pentecoste, onde estavam todos reunidos. E de repente, veio um vento do céu. E esse vento sopra nessa noite para aumentar a quantidade, para aumentar a capacidade, para aumentar o número. Você pode começar a orar em outras línguas, se você quer batizado no Espírito Santo. Oh, rabramamamas, te querendo abramamamas. Oh, nabracamamamas. Era nabramamamas. Ora braca manderena bramamas. Oh, Espírito Santo, aumentando a quantidade.
quantidade. Você pode começar, queridos. Eu acho que você não entendeu. Aumentando a intensidade na vida do Espírito. Oh, rakamandere na bramamamas. Oh, rakamandere na bramamamas. Oh, rabrakamamamas. Recomandere na bramamas. Recamandere na bramamas. Oh, recamandere na bramamas. Eu estou aumentando a capacidade. Eu estou aumentando a quantidade. Está aqui nessa noite que quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Irmã, eu quero hoje. Se tiver alguém, é só você levantar a sua mão juntamente com a minha. Tem alguém? E você que é batizado no Espírito Santo, queridos, fica ligado e começa a orar em outras línguas. Tem mais alguém que deseja fazer isso nessa noite? Que deseja confessar ao Senhor